Rui Moreira de Carvalho é convidado deste Hora Económico. Rui, boa noite, obrigado por estar aqui. Pegando neste discurso de Abebe Selassie, toca aqui num ponto importante quando diz que é importante fazermos um choque com a realidade relativamente à necessidade dos cortes e dos cortes irem além daquilo que se tem feito nas fundações ou na perspectiva de se renegociar as PPP. É preciso atacar mais a sério na despesa do Estado. Boa noite. Não é nenhum choque isto. Nós temos ouvido desde sempre onde é que está o problema. E o problema está nas grandes rúbricas, digamos assim, está no volume de dinheiro do consumo público que nós temos. Mas ainda ouvimos alguns discursos em que parecem apontar para outras soluções e, eventualmente, para estes cortes e estas renegociações nas PPP como sendo suficientes para que Portugal consiga fazer esta consolidação. Nós vamos sempre ouvir os discursos todos. Agora temos é que ter o bom senso de tentar identificar o que é o diferente, o chamado trigo do joio. Tudo é relevante. Nas pequenas contas pode estar, digamos, o essencial que faz a diferença. Mas grandes rúbricas são três. Quais são? São salários, são as pensões e estão as transferências, não é? Chamadas compensações sociais. E aí é que está o chamado despesa corrente primária, que ela é muito elevada. E essa é muito elevada e é fixa. E, portanto, é precisamente por aí que tem que se mexer. E é o que está a ser feito. E o que está a ser feito, nomeadamente, a nível, por exemplo, das pensões de valores mais elevados. É evidente que elas foram direitos que foram adquiridos, é evidente que elas fazem parte de pressupostos que existiam à data que foram contratuadas com as pessoas que descontaram para o seu lugar, mas também é uma questão de bom senso. Se há pessoas que têm reformas acima de 10 mil euros, acima de 8 mil, 9 mil euros, se não vale a pena neste momento refletirem e serem solidários com um país que necessita urgentemente de criar valor, ou seja, de criar riqueza para depois então distribuir essa riqueza. E é esse o processo que está a ser feito pelo Governo. Ainda ontem tivemos também o caso dos professores, com o aumento do horário de trabalho, que eventualmente levará a despedimento, a mais despedimentos na função pública. É tudo em prol desse esforço, então, de redução. Um esforço solidário. Mas, e qual será a consequência? Por exemplo, nesse caso dos professores, temos mais despedimentos, temos, por outro lado, um aumento da despesa do Estado em termos de prestações sociais. Oh, Bruno, nós temos que criar um círculo virtuoso ou então, digamos, uma recessão. Um círculo virtuoso é diminuirmos por todos as nossas receitas, diminuirmos por todos aquilo que nós chamamos que são os nossos direitos adquiridos, quem os tem, quem tem emprego, que é o nosso caso, enfim, em solidariedade com aqueles que não o têm. Reparemos que quando falamos em pensões, quem ganha abaixo de 1.000 euros não está atingido nestas condições. Portanto, há todo um processo que está a ser feito e que tem que ser feito no sentido do ajustamento. E eu preparei uns quadros, não sei se é possível de os mostrar, onde nós comparamos dois modelos de ajustamento. O primeiro modelo que foi o que aconteceu com já temos um deles stand-by, com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, no período 83 e 85, e o atual modelo de ajustamento entre 2000 e 2012. E observamos aqui, isto que estamos a falar com cerca de 7 ou 8 rúbricas, mudanças significativas. Por exemplo, o consumo privado era 65% em 83, manteve-se em 85, e hoje em dia não mudou muito. Reparemos, fala-se muito, há uma grande quebra no consumo, observa-se que, de facto, há uma quebra no consumo, mas em termos médios não há quebra no consumo privado idêntico àquele que se imagina e que será necessário de que aconteça. A grande quebra que acontece é no consumo público, mas reparemos que o ponto de partida em 83 do consumo público era 13%, 13,9%, e em 2010 é 21%. Portanto, em 83 foi possível fazer o ajustamento, aumentando até ligeiramente o consumo público. É aquele investimento público, no fundo, que dava emprego a muita... Mas isso resultava de uma visão diferente das políticas do FMI? Não era só visão diferente, vamos ver mais à frente, é também da capacidade diferente. Nós vamos ver que o nosso endividamento hoje é completamente diferente, quer naquela altura. Vamos chegar lá. E também que a nossa capacidade portanto, a nossa carga fiscal era muito diferente. E, finalmente, havia um outro, saltando para a última linha do mesmo quadro,
o quadro foi retirado do ano, não sei se é possível de o pôr, e pedir que o mantivessem. Reparemos que, por exemplo, enquanto a Europa, em 83, previa-se, aliás, cresceu 1,8%, em 85 cresceu 2,5%, ou seja, havia uma tendência de crescimento, bem, tudo era crescimento. Hoje em dia, ela cresceu em 2010 2,1%, mas vamos ter uma recessão este ano de 0,4%, ou seja, há toda uma expectativa de recessão e, portanto, é diferente porque nós, como se costuma dizer, o motor da saída da crise são as exportações, mas para que mercado, se outro mercado exterior também está em crise? Observe-se que 60% das exportações portuguesas são para o mercado europeu. Mas nesta altura até temos um comportamento das exportações melhor do que tivemos na altura. Ou seja, o esforço que está a ser feito agora, no global destes quadros todos, observa-se que está a ser muito mais relevante e muito mais importante que foi em 83. Porque em 83, eventualmente, em 85, nós não fomos tão longe naquilo que devíamos de ir. E aí pego nas palavras com a Bebe Selassie, que ele hoje referiu, que são as reformas estruturais, que é que estes números valem o que valem. Se depois passarmos, repare, exportações, em 83 nós tínhamos 24% do nosso produto era para exportações, em 85 passou para 29%. Mas hoje, em 2 anos, nós aumentámos 7%. 31% para 38%. E mantivemos relativamente constantes as importações. Portanto, o que isto quer dizer é que vamos ter um superávit comercial, algo que não era atingido nem era imaginado. Se nós, finalmente, na última linha de baixo, esta linha mais importante que nós temos que nos compara em termos internacionais, que é a variação da taxa de câmbio efetiva real. O que quer dizer? Quer dizer que, a nível de custos, como é que eu comparo com os meus pares, com os outros países? Um copo, quanto é que custa em Portugal, um copo de vidro, quanto é que custa em Espanha. É chamada taxa de câmbio real. Como nós não podemos ajustar na altura, o que nós fizemos? Desvalorizámos a moeda. A desvalorização da moeda que aumentou o valor das importações e que, nomeadamente, é a inflação. Estas duas condicionantes, a desvalorização da moeda e o aumento da inflação, fez com que você, mesmo que aumentasse o valor nominal dos ordenados, passasse de 10% para 12%, ficávamos todos contentes, mas o real era menor. Aqui está. Essa é uma opção que, nesta altura, na esfera do euro, já não é possível. Não é? Portanto, o esforço aqui é muito maior. Vou pedir novamente a pôr o quadro, peço desculpa. Ora, o ajustamento que nós fizemos em termos internacionais na altura foi de 7%, agora só foi de 1,7%. Ou seja, este esforço hoje que estamos a fazer está a ser em 2 vetores, no aumento da produtividade ou então na desvalorização do rendimentos via rendimento disponível, via salários. Portanto, nominal, algo que não aconteceu lá. O último quadro, que agora o último quadro para terminar esta parte. Repare aqui estes 2 dados que são terríveis. Este quadro é fatal. Assim. A despesa corrente primária, que é aquilo que o Estado, que o peso do Estado na economia era 24, passou para 25, ou seja, mesmo naquela altura, está na recessão, nós aumentámos o peso do Estado. Hoje isto não acontece. Hoje nós diminuímos de 42,7 para 39,8, ou seja, a despesa do Estado, que foi em salário, nomeadamente o 13º mês de férias dos Estados públicos, permitiu esta redução significativa na despesa do Estado. Ou seja, nós estamos melhor que estávamos há 2 anos atrás. Mas repare, os encargos com juros comeu-nos isto tudo. Portanto, os encargos com juros, que naquela altura eram muito significativos, portanto, repare, isto era a percentagem do PIB. Porquê que era? Porque o acordo não foi tão relevante quando se fala muito deste famoso acordo com a Troika. Nós tínhamos 2,9% em 2010, e passámos para 4,5% em 2012. E pegando precisamente nesta linha e nessa questão, isso dá mais força a esta discussão em torno das condições que são aplicadas à Grécia e se Portugal deve ou não pedir as mesmas condições. Ainda hoje a Bebe Selassie disse também que... Vou voltar ao quadro, porque aí está a resposta final. A resposta está no de cima, que é a dívida pública. É que nós estamos com volumes de dívida pública que em 83 era 44 e depois passou para 56 e manteve-se 10 anos mais ou menos neste valor até cerca de 60%, ainda no período do professor Cavaco Silva. Só que agora são 119%. Ou seja, hoje já há um trabalho feito pela OCDE em que diz, e a carga fiscal, repare que ela passou também de 26% para 34,5%, portanto, aquela famosa curva de Laffer, onde se diz que não se pode aumentar mais que o mercado informal está à porta, está a acontecer, ou seja, nós não podemos aumentar impostos para aumentar receitas. Nós temos dívida pública incomportável, o que isto quer dizer que se a dívida, se o crescimento do produto
do rendimento dos portugueses não for superior ao custo do financiamento, que é 4,5%, nós temos que pedir emprestado para pagar juros. Portanto, se qualquer família pedir emprestado, pedir emprestado para pagar juros, ela vai à falência, digamos, a família. Isto passa com Portugal. Mas a imagem que nós temos lá fora, a imagem que nós estamos muito perto do limite. Agora, vamos ao foco da pergunta que o Rubem bem colocou. Se nós devíamos de pedir, seria bom para Portugal. Juros, é bom para Portugal. Mas estamos a falar de que pormenores? De 0,1%. É coisa como 17, enfim, umas dezenas de milhões, que é muito significativo. Mas o problema todo era a imagem que nós íamos passar. E a imagem que nós íamos passar era algo de quem está igual à Grécia. Observemos que a Irlanda não fez o pedido. E a Irlanda hoje está a emitir dívida, não está a emitir dívida, quer dizer, mas os mercados secundários negociam dívida a 9 anos a valores inferiores à dívida de Espanha e muito perto de dívida de Itália. Ora bem, nós temos aqui sempre um benchmark, uma comparação com dois países, que é a Grécia ou que é a Irlanda. A Grécia, de facto, pode ser considerada como um mau exemplo, a Irlanda como um exemplo de quem está a ser capaz de emitir dívida no mercado. E ele também colocou muito bem, o Sélassié, quando ele diz que Portugal já fez 2 renegociações no fundo de emissão de dívida há 3 anos, mas também as empresas portuguesas, a última foi a Caixa de Depósitos, que emitiu a semana passada, a cerca de 5% a 3 anos. Ou seja, nós já estamos a conseguir ao mercado a passar uma imagem de que estamos a sair do problema aonde nos encontramos, onde fomos deixados. Portanto, e isso poderia ter um retrocesso com esta associação às condições da Grécia, não é? Nós vamos tê-las. O que estamos a referir são 3 aspectos fundamentais. O primeiro tem a ver com a diminuição do prémio de 1%. Nós vamos tê-la porque isso é uma questão de solidariedade. Vamos ter nós e vai ter a Irlanda. O problema agora é a Espanha. O que é que a Espanha faz? Quando é que a Espanha entra ou não entra no processo de negociação? Há ou não há, digamos, apoio à Espanha? Temos de separar a economia ao sistema financeiro. O sistema financeiro está claro que vai haver. A economia, enfim, há dúvidas que ele possa vir a haver. Mas a haver isso, o que aconteceu quando foi feito com a Irlanda, foi renegociado o papel da Grécia. Quando foi feito com Portugal, também o da Irlanda baixou. Ou seja, esta tem sido a regra. A segunda parte tem a ver com o prazo de pagamento. É preciso ver que o prazo de maturidade do FMI é relativamente curto, mas o prazo da Comissão Europeia e do BCE, o Banco Central Europeu, já vai até 2050. Provavelmente a nossa também vai ter que se prolongar para além disso, porque o volume de dívida que temos o vai obrigar. Portanto, é um processo de negociação que vai ser feito no tempo certo e no local apropriado, que é, digamos, nas instâncias de quem nos emprestou o dinheiro. Rui, olhando agora para outros 2 temas e começando por esta questão da redução das indemnizações por despedimento. Há uns anos falou-se muito no conceito de flexi-segurança no mercado de trabalho. Tem-se aumentado aqui a flexibilidade das condições laborais, mas estamos a trabalhar também na segurança dos postos de trabalho. O que é pertinente em cada momento? Observamos aqui 119% da dívida pública. Nós, para amortizar a dívida pública, temos que criar riqueza. Ou tem que vir dinheiro para Portugal, captação de investimento estrangeiro. Portanto, o que é mais pertinente é, de facto, atacar os a 6% de taxa de desemprego. Isso é pela criação de emprego. Nós já estamos a discutir como é que se vai despedir alguém que hoje está desempregado. Portanto, a primeira etapa é vamos criar emprego. Se for um bom funcionário, a regra de qualquer entidade patronal não é despedir. A mensagem que vocês puseram no ar é mais fácil para os patrões despedir. Mas quem é que quer despedir um bom funcionário? Quem é que quer se divorciar de uma boa mulher ou de um bom marido? Quem é que quer fazê-lo? Quando nós nos casamos é para toda a vida. Depois a vida pode ou não pode dar-nos rumos diferentes. Quando se vai para um emprego, não há limites temporais. É que seja bom enquanto dura, como dizia Vinícius de Moraes. Agora, a primeira etapa é como é que nós vamos captar investimento estrangeiro. Essa é que é, de facto, a grande necessidade pertinente do mundo inteiro, mas de Portugal em particular. E isso leva-nos a outra questão que também marcou as notícias nos últimos dias, a carta aberta de alguns ministros europeus, entre os quais Álvaro Santos Pereira, a pedir mais apoios para a industrialização da Europa. Portugal tem condições para ser um país que se volta a industrializar de forma significativa? Os países têm todas as condições. Não há nenhum país que nasce com um carimbo na testa. Tu vais ser marinheiro, tu vais ser geólogo, tu vais ser... Enfim,
Nós podemos ter aptidões que ao longo da vida vão evoluir. Eu comecei por ser marinheiro e, no entanto, agora ando dedicado mais aos números, não é? Agora, nós podemos é lutar por isso. E, de facto, várias coisas têm de ter de acontecer primeiro para que haja industrialização. Primeiro, tu tens que fazer escolas industriais. Primeiro, tu tens que fazer cursos técnicos. Eu estudei numa escola, que é a Escola Náutica, onde tínhamos um torno, tínhamos uma fresa, nós mexíamos na fase e no neutro, portanto, o navio ia para o mar, nós tínhamos que ter a experiência do que é prática. Isso chama-se indústria. Para analisar investimentos de indústria é preciso ter um perfil próprio. Não é a mesma pessoa que analisava o financiamento a uma casa, que também vai financiar uma indústria. Portanto, é preciso tempo. Não é por nós agora dizermos que vamos ser industriais que nós vamos mudar toda uma cultura que está a acontecer. Agora é preciso começar. E a Europa tem de o fazer. Já lá vai o tempo da Agenda de Lisboa, que era a agenda para o conhecimento. Quer fazer computadores, fazer uns PowerPoints e ir ao mundo vender. O mundo acabou por não comprar esse modelo. E, de facto, quer mais é o que é que você produz, o que é que você vende. Você produz um copo, quanto é que custa o seu copo? Como é que cria valor através de design? Repare, o exemplo que falei do copo. A Vista Alegre, a Atlantis, hoje está completamente diferente do que estava há 2 anos atrás, que esteve praticamente falida. Porquê? Porque criou valor. Soube-se colocar no mercado internacional a fazê-lo. E nós estamos a fazê-lo. Observou-se que 38% do nosso PIB já é com as exportações. Isto é um esforço notável que está a ser feito. Que está a ser feito porquê? Porque nós não conseguimos vender no mercado doméstico. Agora, todos os países vão entrar, mas não temos algumas vantagens comparativas perante outros países. Primeiro de tudo, temos uma apetência cultural ao aspecto migratório, que é o ajustamento. Nós olhamos para a migração como se fosse terrível, como se fosse fatal. Olhando fatal já pela segunda vez hoje. Que é, o meu filho, coitadinho, vai sair da nossa terra. Não. O filho, nós só criamos valor quando viemos para o mundo, viemos para o mar. No século XVI, foi pela paz que nós descobrimos o caminho, no fundo, o cabo das tormentas, e que chegámos à Índia. E foi pela paz que nós soubemos descobrir alternativas à Rota das Sedas. Hoje vamos conseguir fazer. Nós temos, dentro do espaço lusófono, o valor da língua portuguesa é um valor imensurável, é um valor enorme. E, de facto, que tem valor. Nós temos países emergentes. Estamos a falar de Timor, estamos a falar de Moçambique, estamos a falar de Cabo Verde, estamos a falar de Angola, estamos a falar do Brasil, portanto, que são mercados enormes para uma população portuguesa que são 10 milhões de habitantes. Portanto, nós temos mercados que têm a potência para nos receber. Se nós soubermos levantar voo como serralheiros e chegar lá como serralheiros. Porque se nós levantarmos voo como serralheiros e chegarmos lá ao mercado de destino como engenheiros, está tudo estragado. Portanto, nós temos que chegar lá como pares e como capacidade de aprender as culturas desses povos, de apreender as necessidades desses mercados e criar valor. E não chegar lá a dar lições. Na minha terra, faço assim, faço assim. Ou seja, há todo um potencial que nós temos capacidade de o fazer e vamos conseguir fazer. Repara, o mar, a construção naval, a reparação naval, que foi isso que no século XVII, os textos, o calçado. Hoje a indústria de calçado portuguesa é uma indústria que tem superávit, portanto, nós exportamos mais que aquilo que importamos. O têxtil é a mesma coisa, estamos a falar de plataformas negociais, de plataformas industriais que criam valor e que são relevantes para Portugal e que vão ser relevantes para Portugal. E são algumas das áreas que se espera que tenham, então, sucesso ao longo dos próximos anos. Rui, assim seja. Muito obrigado pela presença neste Muito obrigado, Económico. Rubem.